Quarteto Fantástico seria a mais nova inovação da Marvel que não deu certo, ou será que seria o destino a ser seguido para os futuros anos do universo cinematográfico? Após 20 anos da primeira aparição em tela do Senhor Fantástico, da Mulher Invisível, do Tocha Humana e do Coisa, a Marvel então decide estabelecer as suas novas versões do UCM, depois que conseguiram garantir os direitos dos seus primeiros heróis de volta da Fox. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola, estamos de volta à programação normal do Cofre Nerd para falar sobre Quarteto Fantástico, Os Primeiros Passos, o filme que eu fui assistir junto com o João Galera, junto com o Hugo, nós assistimos para vir trazer para você a nossa opinião sobre esse mais novo lançamento da Marvel que está dividindo águas, mas porém, todavia, contudo, tem uma nota muito boa e uma recepção calorosa por grande parte do fandom. Então vamos saber como que foi o desempenho e como é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque todo esse apoio é muito importante para que a gente continue a fazer o nosso trabalho aqui do Cofre Nerd. Além disso, quinta-feira teremos uma live especial para falar sobre o futuro da Marvel, com convidados especiais com a nossa equipe do Cofre Nerd, pra gente conseguir falar um pouquinho sobre o futuro da Marvel. Futuro esse que começou, na verdade, há muito tempo atrás, em 1961, quando as imaginações de Stan Lee e Jack Kirby se combinaram para criar a primeira família Marvel. E sendo assim, Quarteto Fantástico sempre foi uma das equipes mais queridas pelo público e que os nerds ansiavam há tanto tempo ter uma adaptação cinematográfica fiel e pelo menos afastada daquelas polêmicas que tivemos no passado, como por exemplo em 2005, 2007 e o reboot que foi em 2015, que é considerado um dos piores filmes de todos os super-heróis da história. Assim então, após 2 décadas e com a Marvel já com o pé na porta de suas guerras secretas, o tão esperado Quarteto Fantástico chegou, assim como chegou para nós o convite da MovieCon para assistirmos esse filme, que eu vou falar para vocês, pessoal, a MovieCon está de cara nova, muita novidade para vocês poderem aproveitar a sua experiência cinematográfica confortável, bem tratado e vivendo toda a experiência, todo o épico que é ir no cinema. Então nunca se esqueça que qualidade cinematográfica é MovieCon Cinemas. A proposta era ousada, pois a missão era árdua, com raízes muito ligadas ao passado, principalmente na questão da Guerra Fria, da competição entre Rússia e Estados Unidos. A origem do Quarteto Fantástico precisava ser contada sem bagunçar os quase 20 anos de lore, de mitologia que existem do universo cinematográfico Marvel. Mas contar essa aventura num universo paralelo, a Terra 828, não resolveria apenas essa questão, mas também abriria as asas da imaginação de Matt Shakman, sim, o mesmo diretor de WandaVision, para que ele pudesse voar e criasse uma ode ao sci-fi clássico, além de, lógico, fazer uma referência e homenagem ao Jack Kirby, o desenhista, criador do Quarteto Fantástico. Afinal de contas, 828 é a data do aniversário do Jack Kirby, 28/8. A história de origem dos poderes não tem segredo, afinal de contas nós já conhecemos ela desde 61. O show de Ted Gilbert, que é representado pelo Mark Gatiss, muito conhecido por seu trabalho em Doctor Who principalmente, faz uma sacada rápida e certeira e nada enfadonha para poder nos recapitular tudo isso, além de também fazer uma homenagem, uma referência ao primeiro show dos Beatles ali na Beatlemania, lá nos Estados Unidos. 4 astronautas tiveram suas vidas mudadas após uma viagem espacial fazê-los serem atingidos por raios cósmicos e adquirirem poderes fantásticos, e se tornam os heróis e defensores da Terra ao lutar contra Giganto, um monstro enorme controlado pelo Homem Topeira, que se torna ali um dos nêmesis mais frequentes do Quarteto Fantástico, como também é nos quadrinhos, afinal de contas foi um dos primeiros vilões. O Giganto, na verdade, foi o primeiro vilão do Quarteto Fantástico a ser enfrentado por eles numa primeira revista. Também o Mestre dos Bonecos, que é referenciado em certo momento, e claro, o Fantasma Vermelho, que foi filmado, foi interpretado pelo John Malkovich, está no trailer controlando os seus macacos ali super poderosos, porém foi cortado do filme, o que foi uma tristeza. Mas a cena pós-crédito meio que faz uma referência a ele. Mas nada iria preparar os 4 para a ameaça que Shalla-Bal, a surfista prateada, estava prestes a anunciar. Pessoal, simples é uma palavra um pouco injusta para definir e descrever o roteiro de Quarteto Fantástico. De fato, ele não tenta reinventar a contação de histórias de um universo muito bem pré-estabelecido. Porém, ele se afasta bem e está longe de ser parecido com os outros filmes que o UCM já mostrou pra gente. Inclusive até o próprio Thunderbolts também tem um pouco disso. Os roteiristas, aliados principalmente com a imaginação próspera em visual de Matt Shakman, nos escancaram em doses homeopáticas que esse filme é mais, na verdade, um sci-fi, uma ficção científica, do que necessariamente
um filme de super-heróis. Na verdade, desde muito tempo os filmes de super-heróis ali, não classificados ainda como gênero, tendem a se entranhar junto com um outro tipo de trama, como por exemplo são os filmes do Thor, que é super-herói com comédia, os filmes do Capitão América, da Viúva Negra, super-herói com espionagem, tudo isso é colocado aqui também, super-herói e ficção científica, o que combina muito com o Quarteto Fantástico. Afinal de contas, eles são exploradores. E talvez essa seja a maior inovação e a melhor inovação que eles poderiam ter colocado nesse filme. Mergulhados, banhados e nadando em meio a um universo retrofuturista dos anos 60, nós conhecemos Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e também Ben Grimm. O mundo inteiro os conhece como heróis, nós também, mas a partir de agora iremos conhecer as pessoas por trás desses superpoderes fantásticos. E mais uma vez eu reforço, talvez esse seja o meu maior fascínio por Quarteto Fantástico, já mostrando que eu adorei o filme. Gostei muito, muito, muito mesmo. Ele é um filme sobre essas 4 pessoas se relacionando acima de tudo. Existe a ameaça, existe o perigo, ele é constante, porém como eles vão se relacionar para conseguir enfrentar essa ameaça é a grande chave e talvez para mim é o grande artifício desse roteiro e desse filme que enfim, eu tô embasbacado até agora. Reed é genial em todas as instâncias que o interessam, a ciência. Contudo, essa genialidade toda do Reed Richards, vivido brilhantemente aqui pelo Pedro Pascal, brilhantemente talvez não, mas Pedro Pascal consegue fazer uma coisa muito diferente do que ele já vem feito nos seus outros papéis, que a gente sabe que o Pedro Pascal tá em tudo. Essa genialidade toda, ela é um contraste para uma insegurança emocional que o próprio Reed Richards tem nos quadrinhos. Não vou dizer uma insegurança, mas a dificuldade do Reed de conseguir se relacionar mais emocionalmente com certos assuntos. O Reed é frio, metódico. O primeiro filme, sua relação com Sue Storm é estremecida por causa disso. Nos quadrinhos nós temos uma relação estremecida por causa disso. E aqui a gente tem um contraste. Sua maneira fria de ver o mundo e resolver problemas seria o oposto dos olhos perspicazes de Sue Storm. Já Johnny, ele além de canastrão e fanfarrão, como ainda continua sendo, é envolvido com tudo e todos. Presente e faiscante, sem precisar estar alinhado com aquele famoso besterol americano que poderia ter funcionado lá com Chris Evans naquela época, mas não acho que funciona agora no presente. E o que dizer da doçura embalada numa embalagem de pedra? Ibn Mos-Baharaki traz pra gente coisa como nunca vimos em tela antes. Ao invés de manter aquele Ben Grimm fechado, ele abre a sua alma por trás das rochas. Ben não iria deixar que as consequências dos seus dons definissem quem ele é. O Coisa sempre foi meu personagem preferido, até mesmo nos primeiros filmes de 2000. Gosto ainda mais dele, pois ele é uma representação do próprio Jack Kirby. Meio turrão, um cara que aparentemente parece frio, parece grosseiro, parece fechado, parece uma rocha mesmo, mas na verdade, por dentro, ele é só coração. O Jackman, ele faz aqui um trabalho muito interessante que parece que a atualidade nos filmes esqueceu. Ele desenvolve personagens para crescerem. Não apenas para crescer para cima, ou também para crescer para fora da tela e nos atingir. Eles crescem entre eles, dos lados, eles se entranham, eles se envolvem uns com os outros. O Pedro Pascal, a Vanessa Kirby, então nem se fala. O Joseph Quinn e o Ibn Mos-Baharaki, eles caminham o filme todo em plena sintonia como elenco, como família, e até sincronizados nos próprios problemas que eles têm que resolver os personagens, né? Existe tempo nesse filme para desenvolver a relação de cada um com cada um, e talvez o paradigma mais seguido aqui nesse filme é a cena da intuição do Ben em perceber que Sue está grávida antes mesmo dela falar. Atrasou? Pois é, eu falei isso. Você tá grávida? O quê? Inclusive essa cena é linda. Essa cena já tinha sido apresentada pra gente. Eu acho lindo. Estabelece aqui uma relação maravilhosa que eu li uma vez da Sue e do Ben lá no livro da Guerra Civil. Mas afinal de contas eles precisariam sim estar em plena sintonia, porque nem seus poderes combinados seriam páreos para a ameaça que estava vindo. O Senhor de Xalabal, o Devorador de Mundos, a destruição que deixava seu rastro, Galactus. Ele se aproxima da Terra com a sua nave, a A2, que inclusive é uma nave, pessoal, tem esse nome pois o planeta do Galactus se chamava Ta'a. Pra quem não sabe, a origem do Galactus é muito interessante. Ele não é um celestial e nem foi abordado isso também, como eu achava que poderia ser no UCM. Ele é um sobrevivente do universo anterior ao universo 616, o universo da Marvel. Ele foi o único sobrevivente da destruição de seu universo e ganhou plenos poderes por isso, e agora sai por aí mantendo o equilíbrio cósmico. E isso sempre foi tratado mais como uma maldição do que um certo dom, e o filme aborda isso também. Quando a gente descobre através de uma viagem, o quarteto vai tentar chegar até o Galactus antes que ele chegue à Terra, eles descobrem que Galactus quer
o filho de Reed e Sue. O Franklin Richards é o alvo do Galactus, para que o Franklin, que também a gente já sabe que ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel, né? Mutante com plenos poderes de alterar realidade. Quem não sabe, Franklin é muito poderoso. Eu acho que é o personagem mais poderoso da Marvel ali, mais poderoso que Feiticeiro Escarlate, mais poderoso, acho que só não ganha das entidades, como por exemplo a Eternidade ou The One Above All, né? Mas ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel. E o Galactus, sabendo disso, vê que o garoto tem poder suficiente para assumir seu lugar, para que a fome dele possa deixá-lo completamente. Franklin seria o novo Galactus, para que Galactus pudesse descansar. E Galactus representa nesse filme duas coisas, não só uma ameaça colossal. A primeira coisa é que a Marvel, quando quer, sabe sim fazer um vilão de impacto, nível Thanos ali, mesmo com pouco tempo. Porque Galactus não tem muito tempo de tela, não tem muitas falas, mas a presença tá ali. A segunda é que a transformação do Galactus de 2007, aquela nuvem amórfica estranha, para o Galactus de 2025, mostra a última corda de medo de filmes tentarem parecer quadrinhos, principalmente serem quadrinhos, foi rompida. Não existe mais. Aqueles filmes de super-herói com um tom mais sério, ao estilo Christopher Nolan, que tende a trazer tudo pro realismo, já era. Não existe mais, não estamos mais nessa época. Basta olhar as duas competidoras, Marvel e DC. Olha o Super-Homem, chega. Queremos quadrinhos. Um mundo desesperado para entregar Franklin para Galactus, o filme opta por ser fiel à sua leveza ao caminhar até o impulsionamento de Sue como uma figura irradiadora. Não uma líder, mas ela é o centro de todas as nossas atenções, principalmente lá depois do segundo ato, do segundo pro terceiro. Digo isso porque assistindo ao filme eu não pude deixar de lembrar da trama de Torchwood Children of Earth, Crianças da Terra, a terceira temporada de Torchwood, em que existe uma trama parecida, em que o mundo está prestes a entregar uma parcela de suas crianças para os alienígenas 4, 5, 6, os 4, 5, 6, que usam dessas crianças como drogas, tá bom? Para poderem salvar sua própria pele, pois senão esses alienígenas iriam destruí-los. E é lógico que dentro de Torchwood tem sim um tom mais sombrio, mais cruel, mais maligno ali, né? Muito mais teoria da conspiração. Aqui não, aqui é um espírito leve. Não bobo, leve. É aqui que eu vejo um tom de ironia muito sutil, mas que torna tudo muito poético. Pois já que é Sue que precisa aparecer para conseguir unir o mundo que estava tendendo a se dividir. Em que heróis não sucumbem ao que é fácil só porque o problema é difícil. De que o sacrifício de qualquer criança ou de qualquer um nunca é a resposta se o problema juntos ainda puder ser enfrentado. E eles não tinham encontrado todas as possibilidades para impedir Galactus. Porque é irônico de que a mulher invisível precisa aparecer para ser a voz da razão, para roubar a cena. É simplesmente Vanessa Kirby se mostrando e se provando uma das melhores adições que o universo Marvel já tenha feito em seu elenco. O plano de Reed é arriscado, é louco, é quase impossível. Em melhores palavras, é quadrinesco. E se você tá reclamando da solução, é porque eles não destruíram o Galactus. Porque se tivesse destruído o Galactus, fala, nossa, o Galactus foi destruído tão fácil. Mas agora não destruíram o Galactus. A solução pode ser besta, gente, pelo amor de Deus. Nos quadrinhos, o Reed derrota o Galactus com a ajuda do Vigia, usando uma arma de nulificação que iria transportar o Galactus para um vazio, e aí o Galactus recua. Um pouco parecido aqui, né? Pois Reed quer transportar o Galactus para os confins do universo, onde ele demoraria muito tempo para conseguir voltar à Terra, usando, lógico, Franklin Richards como isca. É engraçado como o filme, surpreendendo a todos, toma as mesmas decisões de roteiro que o filme de 2007, que o Quarteto Fantástico Surfista Prateado. A Surfista Prateada, no final, ajuda o Quarteto Fantástico a derrotar o Galactus. A Sue fica quase à beira da morte, mas se note que aqui tem peso de roteiro. Aqui se tem peso nos personagens. Ao ponto de que quando Sue está à beira da morte, mesmo a gente sabendo que o Franklin, com planos poderes, iria trazer sua mãe de volta vida com apenas uma risadinha, a direção e o filme conseguem fazer a gente ficar grudado no braço da cadeira com medo de que ela vá mesmo morrer nesse filme. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, tinha tudo pra ser bagunçado, tem muita coisa acontecendo nele. Tem uma cena que eles têm que fugir da Surfista Prateada e do Galactus enquanto a Sue tá dando a luz numa espaçonave, enquanto eles usam a mesma espaçonave, a Excelsior, em homenagem também ao Stan Lee, para fazer com que ela fique girando em torno de uma estrela em fusão, para que eles consigam usar essa potência para entrar no hiperespaço e voltar para a Terra. É uma cena incrível, maluca, mas sensacional, gente. O filme é muito bem organizado, ele faz referências aqui e acolá, como por exemplo, o lugar vago da Lativéria na reunião da ONU com a Sue Storm, mostrando que o Dr. Destino tá aprontando. Existe uma Lativéria, existe um Dr. Destino, mas isso
é papo pro final do vídeo. Também mostra Stan Lee e Jack Kirby dentro da Timely Comics. Sim, eles dois aparecem lá, desenhando, fazendo seus trabalhos, criando um mundo que seria nosso. Contudo, imagina aí uma queda de cascata d'água. Ela cai naturalmente. É assim que os acontecimentos do filme também fazem. São naturais, nada forçado, goela abaixo do fã. Cada queda d'água deságua no desenvolvimento de personagens sólidos. Tanto do quarteto, tanto da própria surfista e do Galactus também. Todos possuem motivação, todos possuem uma história para corroborar os seus atos. Galactus tem profundidade e peso para voltar. Ele não foi destruído, só tá meio perdido. A surfista prateada de Julie Gardner rebate, joga fora toda e qualquer crítica machista que foi feita contra a sua personagem, ao trazer, ao imbuir o drama de uma eterna escrava do amor. Não o amor pelo seu mestre Galactus, mas sim ao planeta que ela se sacrificou para que pudesse ser poupado da fúria de Galactus, ao ela se tornar seu arauto. E talvez acho que seja o maior sentimento que se tenha pelo menos eu tenho pelo quarteto. Amor. Amor entre eles, amor por esse filme. Eu tô realmente muito apaixonado por Quarteto Fantástico Primeiros Passos. A força de ser mãe e fazer aquilo que apenas uma mãe poderia fazer, não só pelo seu filho, mas por um mundo inteiro. A força de Sue Storm ao empurrar Galactus para a armadilha de Reed, eu nunca vi uma Sue Storm tão poderosa desse jeito. Que personagem. Mas também é amor pela sua arte, pela origem. Quarteto Fantástico é muito bonito, gente. O visual desse filme é lindo. É lindo, ressalta aos olhos de tão brilhante, de tão colorido, de tão bem estética. É lindo. Parabéns, Matt Jackman. Afinal de contas, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é apaixonante por ser apaixonado por quadrinhos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa crítica sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos e agora eu vou falar sobre a cena pós-crédito. Se você não assistiu ao filme, eu sugiro que você não assista essa próxima parte. Quando temos a primeira cena pós-crédito, Sue está lendo ali uns livros para o pequeno Franklin, que já tá crescido 4 anos depois, tá bom? O moleque já tá bem grandinho. Beleza? Inclusive, então, a gente vai ver um salto temporal grande da participação do quarteto desse filme para o Guerras Secretas, o Doomsday. Por quê? Porque enquanto o Sue vai buscar um novo livro, ela percebe que Franklin já não está mais sozinho, que existe alguém com ele, que existe um homem de capa verde segurando uma máscara de metal, Victor Von Doom. O Doutor Destino, minha gente! Sim, o homem está aqui. E sim, falaram que era o Robert Downey Jr. Podia ter mostrado o rostinho do homem, podia. Mas acho que eles estão querendo guardar isso, não só porque é o Robert Downey Jr., a gente já sabe, mas vocês sabem que o Doutor Destino tem o rosto desfigurado. E eu quero saber como eles vão fazer isso. Eu acho que eles até ainda estão pensando. Inclusive, ano que vem é Doutor Destino com Vingadores Doomsday, minha gente. Estão preparados? Estão preparados? A segunda cena pós-crédito, pessoal, parece ser besta, o cartoon ali deles, ali, o desenho deles, mas mostra a galeria de vilões ali do Quarteto Fantástico. O Mestre de Bonecos, o Fantasma Vermelho que não apareceu, o Homem-Topeira, enfim, muitos personagens. Eu achei muito bacana. A homenagem que é feita aos Jack Kirby no final. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre teorias de como esse final aí de Doutor Destino pode se ligar com a cena pós-crédito do Thunderbolts, me falem, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa nos comentários o que acharam sobre o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Até a próxima, nerds. Fui!